Isso não quer dizer que tudo seja fraude. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa p... Entendeu? Então, tipo assim, Mas é isso, deixa pra lá, acabou. Ele vai gritar tão alto e tão fino e ele tá gesticulando tanto ao mesmo tempo que a voz dele não sai. Eu tô falando, caralho! Ele faz um tom tão agudo ali e ele tá fazendo tanta pressão nas cordas vocais pra falar alto que a voz dele acaba não saindo. Literalmente, pela falta de controle emocional, ele não consegue nem falar, né? Já é o primeiro ponto. Dito isso, vamos então para a nossa análise e para a nossa live de hoje. A gente vai ver o Monark, basicamente vamos reagir, vamos bater um papo aí. Vocês, podem deixar as perguntas de vocês também, o Léo, enfim, a gente vai estar olhando e respondendo aí também sobre a importância da retórica. O Monark nos últimos dias tem sido divulgado um pouco mais do que o normal nas redes sociais. O pessoal tem dito assim, o Monark enlouqueceu de vez, por conta desse trecho que a gente vai analisar agora. E de várias coisas que a gente vai comentar, na minha opinião, a que mais salta aos olhos é a questão da dificuldade de controle emocional do Monark. Parece que ele fala as coisas sem nenhum filtro. E como que isso, infelizmente, acaba atrapalhando ainda mais, né? Ou, no mínimo, não melhora a situação dele, tá certo? Isso não quer dizer que tudo seja fraude. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa p... Entendeu? Então, tipo assim, Mas é isso, deixa pra lá, acabou. Monark, olha pro outro lado, cara. Para com isso. O meu outro lado Você é de que depois precisa- da morte eu vou chegar em Deus e falar, ó, eu lutei contra o diabo, Deus. Tava lá, sofri, fui me tiraram tudo que eu tinha, me perseguiram, me calaram, me difamaram, mas... Pessoal, vamos já começar aqui, né? Eu não vou entrar na questão, obviamente eu não vou me aprofundar nessa questão teológica, né? De como o Monark sugere que o mundo tá tomado pelo demônio, que o mundo é dominado pelo demônio, não é? Primeira coisa que salta aos olhos aqui, eu quero fazer uma pergunta sincera a você. Qual é a sensação, a primeira reação que você tem em relação ao Monark, né? Qual é a sua reação mais sincera quando você vê o Monark falando dessa forma aqui? O mundo é o gente ruim, Isso o não mundo é quer do dizer demônio. que tudo o seja mundo fraude. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa p... Entendeu? Então, tipo assim, Mas é isso, deixa pra lá, acabou. Você vê que ele vai fazer um grito agora no final que ele não consegue. Ele vai gritar tão alto e tão fino e ele tá gesticulando tanto ao mesmo tempo que a voz dele não sai. Eu tô falando, caralho! Ele faz um tom tão agudo ali e ele tá fazendo tanta pressão nas cordas vocais pra falar alto que ele acaba não saindo. A voz dele acaba não saindo. Literalmente, pela falta de controle emocional, ele não consegue nem falar. Né? Já é o primeiro ponto. O que passa muitas vezes pra gente, pessoal, vendo alguém falar dessa forma, olha só o gesto que o Monark tá fazendo aí. Um gesto super exagerado, né? Com as mãos super exageradas pra cima. A grande questão que eu digo assim é o problema, né? E por que a gente estuda o Monark? Por que vale a pena olhar o Monark? Porque o Monark é obviamente uma figura que ficou muito famosa, né? Tanto antes do seu cancelamento quanto após e continua famoso. Para que você entenda a importância de saber falar bem, né? De saber organizar suas palavras e principalmente a forma que você vai pronunciá-las. A coisa que mais me chama a atenção é o exagero, né? Desespero, enfim. É o exagero da forma que o Monark se comunica, da forma que ele escolhe se comunicar. Né? Então gestos muito exagerados, fala muito alto, berra toda hora, os olhos muito arregalados. Então, assim, a linguagem corporal do Monark aqui é uma linguagem corporal muito intensa, muito exagerada. Ele fala muito alto, ele berra muito alto, ele se move muito rápido, ele faz muita tensão na cara enquanto ele tá falando, né? Apesar do teor, né? Independente do que ele tá falando, né? Melhor dizendo assim, independente dele tá falando que o mundo tá tomado pelo demônio, enfim, independente da mensagem, eu diria que a grande problemática que a gente vê, né? E eu não tenho nada contra o Monark, pessoalmente eu não tenho nada contra o Monark. Todas as vezes que a gente conversou no Flow, ele me tratou super bem, né? Enfim, gostaria que ele tivesse conseguido lidar com essa situação de uma forma melhor, mas aí é cada um. Mas assim, dependente do que o Monark tá falando, isso acaba jogando cada vez mais contra ele, né? Porque pensa o seguinte, pessoal. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa p... Entendeu? Então, tipo assim, Mas é isso, deixa pra lá, acabou. Monark, olha pro outro lado, cara. Para com isso. O meu outro lado é de que depois da precisa- morte eu vou chegar em Deus e falar, ó, eu lutei contra o diabo, Deus. Tava lá, Pessoal, muitas pessoas vão olhar agora e falar assim, puta, o Monark tá maluco, né? E assim, isso é um negócio que
a sua reputação, a sua imagem, né? Vale lembrar sempre os 3 pilares da comunicação, que são o ethos, o pathos e o logos. O seu pilar do ethos, que é a sua reputação, a sua imagem, a sua credibilidade como orador, né? A sua figura, ela é construída da noite para o dia e ela também é destruída de pouquinho em pouquinho, né? É difícil alguém destruir a imagem do orador, destruir o ethos de alguém da noite para o dia, né? Até por isso que você tem que tomar muito cuidado com a forma que você se comunica no decorrer do tempo, né? Então, na escola, na faculdade, no trabalho, sempre tomar cuidado com como você está se comunicando ao longo do tempo. O Monark não foi da noite para o dia, que o pessoal começou a falar que ele tá maluco. Não foi da noite pro dia que o pessoal começou a virar meme. O Monark ficou com cara de louco, enfim. Isso não foi da noite pro dia. Isso teve um processo de construção, né? E obviamente muita parte disso foi a contribuição do próprio Monark. Então, assim, a importância de você se comunicar é justamente para evitar que as pessoas possam se apoderar, você se comunicar bem, é evitar que as pessoas se apoderem da sua imagem e criem narrativas em cima disso, né? Você vê, cara, independente do que o Monark tá falando, né? Da questão religiosa, chegou num ponto que tudo que o Monark fala, as pessoas olham e falam: nossa, cara, que maluquice, nossa, que doideira, né? Virou a piada, né? Virou o meme, a piada pronta, enfim. Mas é bom lembrar que isso nem sempre foi assim, né? O Monark, claro, não era visto como uma autoridade filosófica, um pensador contemporâneo, nem nada do gênero. Ele não era visto dessa forma. Mas ele também não era visto como uma chacota, uma piada pronta. E isso, em grande medida, vai se construindo, né? E aqui alguns cuidados que a gente tem que tomar, pessoal, né? O primeiro deles é em relação ao gesto. Vamos ver de novo. Prestem atenção apenas na distância que o Monark avança aos gestos dele e na movimentação, se ela parece que é muito desordenada e muito excessiva, ou se é uma movimentação pausada, pontual, fluida, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa p... Entendeu? Monark, então... Então, tipo assim, Mas é isso, deixa pra lá, acabou. Monark, olha pro outro lado, cara. Para com isso. O meu outro lado Você é que depois da morte eu vou chegar em Deus e falar: ó, eu lutei contra o diabo, Deus. Tava lá, sofri, fui fudido, me tiraram tudo que eu tinha, me perseguiram, me calaram, me difamaram. Só respondendo aí o Ale Silva, que ele diz assim: pro Metaforando, a comunicação do cara tem que ser padronizada e não pode ser sem filtro. Não, ô Ale, não é nem essa questão, cara. Não é que tem que ser padronizada, porque não existe padrão de comunicação. A questão é que se você deseja convencer alguém, né, eu acredito que o Monark queira que as pessoas tenham adesão do pensamento dele, né, até porque você não consegue mudar um sistema, você não consegue mudar o Estado, né? Partindo de que essa seja a premissa do Monark, você não consegue gerar adesão de pensamento se as pessoas não se sentirem convencidas pela sua palavra. E você se comunicar feito um louco, descontrolado emocionalmente, não é metaforando o que está dizendo. Você tem ali mais de 2000 anos de história, de estudo apenas sobre retórica, começando principalmente por Aristóteles, né? Tá certo? No fim do período helenístico, que vai dizer que, olha, existem 3 tipos de pessoa, né? Quando ele vai falar sobre persuasão, Aristóteles fala que existem 3 tipos de pessoa. Aquelas que se comunicam de forma espontânea, né? Então a pessoa sentiu uma emoção, ela já fala, sem filtro nenhum. E, como Aristóteles vai observar pra gente, são aquelas pessoas que menos convencem, né? Que não convencem quase ninguém. Existe o segundo tipo de pessoa, que Aristóteles fala que é aquela pessoa que trabalha com convencimento, às vezes é o cara que é um vendedor, o cara que ele tem uma certa capacidade de convencer, mas ele nunca estudou isso a fundo. E existem o terceiro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que estudam metodicamente quais falas acabam convencendo mais, quais gestos acabam convencendo mais, e isso vai acabar convencendo as pessoas com muito mais facilidade. Esse terceiro tipo de pessoas, o Aristóteles vai falar que eram os sofistas, que eram pessoas que convenciam muitos naquela época, né? Então não é questão de padronizar não, viu, Ale? Pelo extremo contrário, cara. A comunicação construtiva é aquela que você consegue transmitir a sua originalidade. É que se comunicar feito um maluco, sem controle emocional nenhum, primeiro, não te ajuda em nada. Segundo, não aumenta o seu ethos, né? A sua imagem de orador, que é um dos 3 pilares para você conseguir convencer qualquer pessoa, retoricamente dizendo. E terceiro, não te ajuda no processo de convencimento, né? Aí você fala assim: poxa, mas isso quem está inventando é metaforando, ele só citou Aristóteles. Não, isso é usado, eu até separei para mostrar para vocês aqui, inclusive por políticos, né? Tem um grande especialista aqui em comportamento não verbal, que é o Kevin Hogan, e ele estava explicando numa palestra alguns anos atrás sobre uma estratégia que é utilizada, foi desenvolvida por políticos no final dos anos 90, mais ou menos ali, que é chamada de Clinton's Box. 1,200
Então ele vai falar aqui, basicamente, o áudio tá muito ruim, tá sem legenda, enfim. Ele vai falar que se você tá numa plateia conversando com uma plateia com menos de 1.000, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas, não há necessidade de fazer gestos super abrangentes, né? Como esse que ele tá demonstrando aí. Deixa eu me certificar que vocês estão vendo, tá? Então ele fala que não há necessidade porque isso transmite descontrole emocional. E aí você tem Schopenhauer, Aristóteles, uma série de pesquisadores na área da retórica, especificamente pessoas que dedicaram a vida estudando convencimento, que vão te falar que se comunicar dessa forma aqui, ó, com gestos super exagerados, não vão convencer ninguém, vai convencer pouca parte das pessoas. E aí, em contrapartida, você tem políticos que foram elegidos ali com muitos votos, como por exemplo o caso do Bill Clinton. Você vê que o cara, quando vai se comunicar, ele faz sempre o gesto curtinho aqui. Então, novamente, respondendo o Ale Silva, não é ser padronizado. Mas se você sabe que determinados gestos te atrapalham e o seu objetivo é convencer as pessoas, por que você vai fazer esses gestos que atrapalham o seu convencimento? Só se você quiser ser muito burro ou se você for uma criança mimada que não quer, de fato, convencer ninguém, mas quer apenas ficar esperneando, né? Mas enfim, acho que está respondido o nosso colega aí. Vamos seguir aqui para o Monark. Além dos gestos, eu quero que vocês prestem atenção na impostação vocal aqui do Monark. Mas eu tava ali, falando o que eu acredito, lutando pela alma individual do ser humano e para que nós temos o direito de, pelo menos, expressar o que a gente pode falar. A questão da voz, né, da impostação vocal do Monark aqui. Vejam como ele tá quase sempre gritando. Tudo seja fraude. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa p... Entendeu? Monark, então, tipo assim, Mas é isso, deixa eu falar. O Monark chega até a tremer, galera. Então, assim, coisas que são interessantes de evitar. Gestos exagerados, como a gente tá vendo aqui. Acabou. O aumento, né, no volume vocal. Quando você usa o aumento do volume vocal em retórica tradicional, né, falando ali dos 5 cânons da retórica, um deles, né, não lembro se é o primeiro ou se é o segundo cânon, escrito ali por Aristóteles, é justamente a forma que você fala aquilo. E a ênfase vocal, você aumentar o volume vocal, é uma ferramenta necessária para você diferenciar, para você gerar contraste daquilo que você está falando. Então imagina que eu estou aqui dizendo para vocês, olha, sei lá, eu quero convencer vocês do meu argumento, vamos tentar entrar no argumento religioso aí, igual o Monark. Eu quero convencer vocês de que, mesmo você não sendo religioso, você precisa, é válido concordar com a premissa de Cristo, porque a premissa dele é a premissa do autossacrifício em prol do bem do próximo. Então vamos supor que eu quero convencer as pessoas com esse argumento. Se eu falo tudo isso de uma forma muito parecida, sem ter nenhum destaque vocal, a mensagem vai ficar sem gosto, sem sal. Pessoal, vocês precisam acreditar em Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, Ele se sacrificou por nós primeiro, para que nós possamos ter a liberdade, por isso nós precisamos fazer como Ele, nos sacrificarmos para uma mensagem sem sal. Agora, se eu uso o aumento do volume vocal de forma pontual em uma ou outra palavra, essa mensagem ela ganha muito mais relevo, né? Muito mais contraste. Pessoal, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo se sacrificou primeiro para que nós pudéssemos ter a vida. Por isso que é importante que nós, hoje, também nos sacrifiquemos. Tá vendo como você muda a nuance da mensagem? Então é mais ou menos isso, né? O Monark, quando ele tá sempre gritando, tá sempre usando excesso de aumento do volume vocal, ele tá jogando totalmente contra ele. Ele não tá se ajudando em momento algum. Isso, novamente, só gera ruído na informação, na mensagem que ele tá querendo passar e não te ajuda. É válido você, numa argumentação, aumentar o volume vocal para enfatizar, né, pontualmente alguma coisa. Agora, só falar berrando joga totalmente contra você. Monark, olha pro outro lado, cara. Para com isso. O meu outro lado Você é de que depois precisa, da morte eu vou chegar em Deus e falar, ó, eu lutei contra o diabo, Deus. Tava lá, sofri, fui fudido, me tiraram tudo que eu tinha, me perseguiram, me calaram, me difamaram, mas eu tava ali, falando o que eu acredito, lutando pela alma individual do ser humano e para que nós temos o direito de, pelo menos, expressar o que a gente pode falar. Entendeu? Nesse ponto eu concordo contigo 100%. Mas o resto direito de falar, é do demônio. E quem manda é o demônio. E essas grandes empresas, elas têm associação com Satanás. Monark, eu nunca tinha visto essa tua veia religiosa, cara. Eu tô surpreso com isso, cara. Eu tô surpreso. Não, beleza, bacana, mas... Tá vendo, pessoal? Você acaba tirando a credibilidade da mensagem. No momento o cara tá lá gritando de maneira enfática que nós não sei o que, e no outro ele tá dando risada. Em cenários diferentes, tem a total capacidade para se comportar da forma que você quiser. Em determinados momentos,
se você quer gerar convencimento da maioria, tá certo? Na maior parte das pessoas, existem certos comportamentos que vão fazer isso com mais facilidade. E o autocontrole emocional é um deles. Você demonstrar para os outros que você está tendo controle das suas emoções, que você não está berrando. Tá? Isso ajuda as pessoas a sentirem mais respeito pela sua mensagem. Agora, você berra, depois você dá risada, depois você volta a berrar. Isso gera muitas vezes para quem está assistindo a ideia de que você não tem compromisso com o que você está falando, tá? Pela retórica apenas, tá certo? Lembrando que a retórica é uma das formas de gerar convencimento e de analisar o discurso de uma pessoa, tá?